Olá, muito boa tarde para você que já estava aqui esperando por nós e também para você que está chegando agora. Está começando mais um Sem Rodeios, ao vivo no canal da Gazeta do Povo aqui no YouTube. E hoje os nossos comentaristas vêm com tudo porque a pauta promete. E com novidades aqui no estúdio. Como a Cristina Grêmio está de férias, quem está comigo na bancada é o Evandro Schenkel, que é o chefe de redação da Gazeta do Povo. Tudo bom, Evandro? Olá, tudo bem? É um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é o meu aqui. Espero não decepcionar nossos telespectadores com a falta da Cris aqui. Ah, todo mundo sente falta dela, né? Mas eu tenho certeza que você vai mandar muito bem. Até porque, ó, na companhia desses dois meninos aí... Não tem como não ser bom, né? Boa tarde, Serrão. Saudações, meus amigos e amados haters. Eu sabia que a Gazeta do Povo iria aprontar, hein? Mandaram de férias a Mulher Maravilha e mandaram pra cá o Batman. Caramba, hein? Tô mais pra Coringa. Boa tarde, Lígia. Boa tarde, Evandro. Um prazer imenso estar aqui. Uma honra estar com o Evandro na nossa bancada e vamos lá, né? Eu tenho muita coisa legal para falar hoje, hein? Hoje tem alguns eventos simbólicos aí que eu tenho certeza que a audiência vai gostar e vai interagir bastante conosco a respeito do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Opa, e a expectativa tá grande, viu, Marco? Aqui no nosso chat, inclusive, já tá bombando muitos comentários. Inclusive, você que tá aí com a gente, não esquece de deixar o seu nome, a cidade de onde você nos assiste e também de participar da enquete que já está acontecendo. Vamos lá ver como é que está a nossa parcial. A enquete é para você avaliar o governo Lula, que é o nosso primeiro tema de hoje. Vamos falar dos 100 primeiros dias do governo. E você tem a opção de clicar como ótimo, bom, regular ou ruim. No momento, temos 4% dos participantes acreditando ser ótimo, 1% caiu para 1% bom, 2% regular e 92% dos nossos participantes dizem ser ruim. Então, não esquece de participar. Eu vou dar o alô aqui de algumas pessoas que já estão com a gente. A Ana Trankel, de São José dos Campos, dando boa tarde para essa bancada maravilhosa. A Graça Amorim também desejando uma boa tarde. A Maria José, boa tarde, sem rodeios. E o J. Ferreira, tamo junto e sem rodeios. É isso aí. Bom, gente, antes da gente entrar no primeiro tema, eu tenho aqui um recado rápido e bem importante para você. Muita gente pediu para a Gazeta do Povo prorrogar a oferta de Páscoa. Pois bem, nós atendemos o pedido. Mas você precisa correr, porque a qualquer momento o Departamento Financeiro pode pedir o encerramento da promoção. Se você assinar agora mesmo a Gazeta do Povo, você paga apenas R$1 nos primeiros 3 meses de assinatura. E ainda ganha um login adicional para você compartilhar com quem você quiser. Certo? Bom, basta clicar aqui no link da descrição do vídeo e garantir agora a sua assinatura da Gazeta do Povo. Então vamos ao primeiro tema. Hoje, dia 10 de abril, o governo Luiz Inácio Lula da Silva completa os primeiros 100 dias. Na implantação dos programas de governo, poucas novidades. O governo manteve o foco na retomada de programas antigos, como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida. E os ministros estão sendo cobrados para apresentar resultados sobre o desenvolvimento de novos programas. Na economia, o começo do governo foi marcado por conflitos entre Lula e o Banco Central. E as discussões sobre o novo arcabouço fiscal no Congresso deixam o mercado acuado, com queda acumulada no ano em mais de 8% no Ibovespa. Nas primeiras pesquisas, Lula teve aprovação mais baixa que nos 2 mandatos anteriores. E a promessa de pacificação do governo acabou sendo substituída por ataques a adversários políticos, como o senador Sérgio Moro e o ex-presidente Michel Temer. Bom, muitos são os destaques possíveis para este início de governo, mas Evandro, eu quero ouvir de você para a gente começar. Qual que é a sua avaliação geral destes primeiros 100 dias? Uma pergunta ampla, complexa, e eu vou tentar fatiar o meu pensamento. Eu não tenho muita familiaridade aqui no ao vivo e em vídeo, então se eu me perder, por favor, me corrijam e me acudam, por favor, Serrão e Marco. Bom, eu acho que uma das coisas é a avaliação desse governo que não tem 100 dias. Esse governo ele começou no dia 3 de novembro,
quando eles criaram uma equipe de transição com milhares de pessoas. Milhares de pessoas tomaram Brasília e começaram a elaborar, vocês devem lembrar bem, muitos relatórios, muitas informações sobre como o Brasil estava com os problemas. Eles tinham um relatório para tudo, com um diagnóstico sobre tudo, e nas várias faces do antigo governo, né, tudo aquilo que eles queriam denunciar, eles estavam ali com muita força. Então, acho que a gente falar em 100 dias é um pouco minimizar a incompetência desse governo. Eles tiveram, durante 2 meses, uma facilitação dentro do antigo governo para conseguirem ter acesso às informações, para montar os seus grupos de trabalho. Eu me lembro do ex-ministro Paulo Guedes dando acesso total aos números sobre a situação do governo. E logo no final de 2022, você teve vários relatórios onde eles tinham muitos desses diagnósticos apontados para o que seria a solução, para aquilo que eles consideravam como solução do Brasil. Então, hoje, quando eu comecei a ler na imprensa, comecei a ler com influenciadores, formadores de opinião, de que é muito pouco tempo, com essa ideia de o importante é reconstruir o Brasil, coisas muito pouco objetivas, né? Porque o que é reconstruir o Brasil, né? Então me falem quais são esses fatores que estão fazendo reconstruir esse Brasil, né? O que estava destruído para ser reconstruído. E aí, como um exercício histórico, eu fui ler como foram os 100 primeiros dias do governo Bolsonaro, e eu me lembrava, e talvez muitos dos nossos seguidores tenham isso na memória, que a pauta ela era muito dominada pela polêmica do dia. Em fevereiro, a gente teve lá o Golden Shower, a gente tinha várias polêmicas todo dia de como do governo que era muito confuso, não conseguia montar uma pauta. O Rodrigo Maia, se lembram do Rodrigo Maia? Que era o antagonista, né, que queria que o governo sentasse para dialogar. Quando a gente chegou mais ou menos nessa data, em 2019, o Brasil parecia que já estava discutindo há anos as pautas que estavam ali apresentadas, né? Como, por exemplo, a reforma da Previdência. Eu fui atrás, a reforma da Previdência do governo Bolsonaro, e eu não estou querendo aqui fazer uma avaliação do governo Bolsonaro. O que eu estou querendo fazer é uma lembrança de como foram esses primeiros 100 dias para a gente poder comparar com os primeiros 100 dias, entre aspas, do governo Lula, né? Lembrando, no governo Bolsonaro, nesses 100 dias, ele passou pelo menos quase uns 20 dias afastado, porque ele ainda estava fazendo o tratamento por causa da facada. Então, ele teve, se eu não me engano, ele estava despachando vários dias direto do hospital. Isso é importante para a gente ter como perspectiva. Enfim, eu peguei aqui alguns dados do que foram feitos nesses primeiros 100 dias do governo passado. Teve uma redução de ministérios gigantesca, de quase 50%, de 30% dos ministérios, né? Isso por si só é uma reestruturação que consome muito do poder público. Como que você vai fazer esses novos ministérios, juntando pás, fazendo servidores trabalhar uns com os outros, que é muito diferente de você ampliar, onde você libera as verbas e libera a independência para as pessoas poderem trabalhar. E aqui eu não estou fazendo uma avaliação se é melhor ter menos ou mais. É só que algo muito reestruturante foi feito logo no começo do governo passado. A gente teve a reforma da Previdência apresentada no dia 20 de fevereiro, se minha memória não falha. A gente teve 23 leilões de portos, aeroportos e rodovias, muito delas já traçadas no governo Temer, mas que foram continuadas e definidas em 2019. A gente teve um pacote anticrime apresentado. A gente sabe que o crime houve uma grande redução nos últimos anos no Brasil. Esperamos, eu torço para que ele continue em queda, obviamente, mas ainda não apareceu nada que nos mostre que o Brasil pode caminhar para continuar com essa redução. A gente teve o decreto da ficha limpa que pedia para que quem fosse indicado, a gente esqueceu disso, né, mas que quem fosse indicado para cargos em comissão do governo tinha que passar por uma espécie de ficha limpa.
Venda da refinaria de Pasadena. Olha só, essa semana a Dilma assume o BRICS e a gente esquece que ela assinou a compra da Pasadena por bilhões, né? Foi algo que foi resolvido ali nos primeiros 100 dias. E um fato interessante é a Bolsa bateu recorde e atingiu pela primeira vez 100 mil pontos. E agora a gente, 4 anos depois, começa a flertar abaixo dos 100 mil pontos, né? Então, ao invés do Brasil estar caminhando para frente, aparentemente ele está estacionado ou, se não, regredindo. Teve o decreto de armas também, que você pode concordar ou não, mas ainda assim foi uma medida de campanha, que foi ali, nos primeiros 100 dias foi apresentado, que facilitava a compra dessas armas. Então, quando você olha esses 100 dias, você tem fatos políticos, econômicos, sociais muito relevantes que foram apresentados. Volto a afirmar, não estou fazendo avaliação se todos eles foram competentes ou não naquilo que se propunha naquela época, mas ainda assim eram coisas que eram projetos, era uma ideia de Brasil que estava sendo apresentada. Um Brasil liberal, um Brasil que focava na liberdade econômica e que estava muito preocupado com as suas contas públicas. E aí a minha pergunta é, o que a gente consegue tirar, tentando fazer uma avaliação positiva daquilo, da pauta positiva que o governo petista, depois de 2 meses estudando o antigo governo, conseguiu apresentar para a gente. A gente tem um arcabouço fiscal, que não se sabe ainda qual né, porque ainda não temos o texto final, e que provavelmente vai passar por muita medida dentro vai passar por muitas alterações dentro do Congresso. O que mais que a gente tem? O Mais Médicos, a volta dos Mais Médicos, mas o que isso significa? Qual que vai ser esse impacto? E Minha Casa Minha Vida, volume 3, que também ainda patina em a gente tentar entender qual é realmente a eficácia disso. O que me parece é que esses 100 dias eles foram muito mais fixados nessa tal da liberdade de expressão na volta da democracia que eles estão tentando construir junto com o judiciário, criando comitês de censura, unindo vários ministérios naquelas conferências, nas consultas que o STF está fazendo e tentando enquadrar muito as redes sociais. Veja, isso eu já não posso nem classificar agora, já vou fazer uma classificação, não posso nem classificar como positivo, porque o temor é muito grande de que isso, na verdade, não é algo para o Brasil, mas sim para você conseguir fazer algum tipo de cerceamento para um tipo de pensamento político brasileiro que representa a maioria do brasileiro, né? Então, no resumo, me desculpe aqui o discursinho, é a minha primeira vez, eu ainda não consigo controlar bem o tempo, mas é algo que eu não consigo ver o trabalho. O que aconteceu nesse Brasil nesses 100 anos, para mim falta muita objetividade, é muito discursinho e muito duplo padrão também na cobertura, que a gente pode voltar a discutir mais para frente, que é a parte que eu mais gosto até, de conversar por estar na Gazeta e por acompanhar bastante o jornalismo. É que o assunto é amplo também, né, Evandro? O assunto é bastante amplo, Espero não ter me confundido, por isso que eu falei que tem que dividir um pouco. Serrão, vamos lá, qual que é a sua avaliação? Vou começar acompanhando o voto do relator, né, para parecer que a gente está naquele local solene. Então, acompanho o sublime voto do preclaro relator. E lembro também, né, mais de 100 dias, 100 dias do começo do ano para cá, mas continuamos sem governo, sem propostas concretas. Vou lembrar, Lula foi eleito ou foi levado ao poder sem apresentar programa de governo. Isso é um detalhe que é complicado. O PT chegou a processar, a meter processos eleitorais para quem disse que ele não apresentou programa de governo. E ele não apresentou programa de governo. Então isso é péssimo. Como é que ele chegou ao poder? Né? Prometendo o quê? Se comprometendo com o quê? Com velhas práticas que o governo fez no passado? Com o que o governo Lula acha que fez de bom? Ou com aquele tempo de corrupção nefanda que a Lava Jato tão demonstrou e que agora o PT está fazendo o esforço, esses 100 dias de governo foram agora concentrados em mostrar que a Lava Jato estava errada, eles é que estavam certos, todos são inocentes, não houve corrupção, houve uma grande armação contra o PT. É isso? É essa a realidade dos fatos?
Claro que não é a realidade dos fatos. Então, não dá para brigar contra a realidade dos fatos. Não dá para brigar com a notícia. O PT tenta fazer isso, mas não vai ser bem sucedido nessa operação. Detalhe grave. Esse governo, como o Evandro Schenkel lembrou muito bem, ele começou muito bem antes até dele assumir. Por quê? Teve a excrescência, a coisa mais grave que aconteceu no Brasil nos últimos tempos, que foi a aprovação da PEC do fura-teto. Aquilo ali foi uma indecência do ponto de vista parlamentar, que a gente tem que lembrar que o presidente Lula chegou a exaltar que aquilo ali já representava o começo do governo dele antes de assumir. Aquilo foi uma excrescência. Foi algo que foi aprovado, uma liberalidade ou uma libertinagem econômica aprovada pelo Congresso Nacional, sem que os parlamentares parassem para fazer uma análise crítica daquilo que estava realmente sendo aprovado. Ah, mas se o novo governo não tiver isso, ele está inviabilizado. Mentira. Tanto foi mentira que o novo governo entrou e não ficou inviabilizado por nada, e agora ainda está tirando, fez algumas benesses baseadas naquela vantagem que ele teve, quebrando o teto de gastos. Então, aquilo foi uma jogada péssima que o parlamento fez, utilizou algo que já estava aprovado lá, fez um buraco, tacou no meio ali, na rabeira do que estava lá para ser aprovado, meteu a PEC do teto de gastos, ela foi aprovada em tempo recorde, sem debate nenhum. Parlamento é para debater. Então, ali já foi o primeiro golpe institucional da era Lula 3. O presidente Lula veio falar de passado. Que passado? O PT já passou por 5 administrações federais. Foram 3, estão em terceiro governo do Lula agora, terceiro mandato do Lula, e mais 2 da Dilma. 2, você pode considerar até 1,5 da Dilma, tá? Mas o mandato da Dilma foi catastrófico. O Lula deixou para a Dilma também a herança maldita que ela herdou e que teve problemas. A gente tem que lembrar disso. Aquela sequência, a sequência petista não foi quebrada pelo golpe do Michel Temer, como o PT tenta insinuar o tempo todo, não. Ela foi quebrada pela incompetência do próprio PT, tanto em gestão e pelo excesso de roubalheira, que ficou claro, ficou evidente, e que, infelizmente, hoje a gente vê isso impune. Então, isso é um ponto grave. O que Lula acena de melhora? Nada. O governo veio com o slogan União e Reconstrução. União? Que união? União de quê, presidente Lula? Se a todo momento você trata seus adversários como inimigos, parece assim um modelito nazi-comuno-fascista, em que não tem adversário político, tem inimigo. Então, como é que você fala em união se você trata o adversário como inimigo? Então, essa união vai ficando complicada. E qual é o outro aspecto? Reconstrução. Reconstrução de quê? Vai reconstruir o passado mentiroso do PT? Essa é a fórmula? É a entrevista que vimos agora recente do camarada Joseph Dirceu, José Dirceu, né? Grande discípulo de Joseph Stalin, né? Dando dicas aí de que não, que vamos retomar a nossa proposta socialista, que o PT tem um DNA socialista, que é isso que vai fazer. O presidente Lula tem essa missão, é isso que ele veio para liderar, é o maior líder, segundo José Dirceu, depois de Getúlio Vargas. E Juscelino Kubitschek, foi José Dirceu de Oliveira e Silva quem disse isso. Então o Lula seria um estadista maior que os outros dois, né? Olha como é que contam vantagem sem apresentar proposta concreta. Qual é o resumo do Estado que eles querem trazer para o Brasil? Eles querem mais Estado, e o Brasil precisa de menos Estado. O Brasil precisa de mais iniciativa privada, mais produção, mais produtividade, menos imposto, mais emprego, mais geração de renda. Enfim, até agora o governo do PT não sinalizou o que tem que fazer para o Brasil melhorar. Está só na discurseira, está só na base da propaganda, está só criando factoides todos os dias. E agora, parece que o governo vai começar, né? A promessa vai à China. Pois é, porque a saída da China tem uma importância estratégica para a visão petista. Primeiro, que por trás dessa viagem tem o grande projeto da China de ampliar seu domínio sobre a América Latina.
Então, a China vai oferecer ao Brasil uma proposta, por exemplo, de crescimento industrial, colocando os chineses aqui nas 17 zonas de processamento de exportação que estão aí para ser implantadas no Brasil e que os chineses, de muito bom grado, gostariam de pegar para exportar direto para a China e colocar seus enclaves aqui dentro do Brasil, criar lá, fazer um acordo para ter uma base militar lá na base de Alcântara, para poder lançar mísseis com mais facilidade, rapidez, satélites, tudo mais barato, né? Ganha em estratégia militar, marca a presença aqui no Cone Sul, amplia a presença chinesa por aqui, e o PT colaborando com esse projeto chinês. Então, quem vai ser o presidente do Brasil? Vai ser o Lula ou vai ser o Xi Jinping? Essa é uma pergunta que talvez lá na frente precise ser feita. E feita com seriedade, não é feita na base da brincadeira, não, que a coisa é muito séria. O projeto geopolítico chinês é pesado, é para valer. E qual é a proposta de soberania que o PT tem? Nenhuma. A gente está vendo agora o ex-deputado Aldo Rebelo, ex-ministro da Defesa, ex-membro do Partido Comunista do Brasil, denunciando que o Ministério do Meio Ambiente do PT tem uma armação aí para exploração de potássio na Amazônia com potências estrangeiras, e o PT estaria atendendo a esses interesses. Então é essa a união e a reconstrução que o PT está fazendo? Se for essa, nota -13 para a Petelândia. Marco, depois da sua apresentação hoje, você falou que tinha informações muito relevantes. Estamos curiosos para ouvi-lo. Eu queria aproveitar um pouco a toada do Evandro e do nosso querido Serrão. Eles foram bem historiográficos e detalhistas com relação a esse passado, as propostas, as comparações. Eu vou ser um pouco mais aberto na minha análise, porque eu vejo uma tendência tenebrosa sobre o prenúncio desses 100 dias, né? O que eles significam para o nosso futuro próximo, para o nosso curto, médio e longo prazo, a partir desse momento. A gente olha para o PT é um partido que não aprendeu e definitivamente não quer aprender nada com relação ao passado. E não é culpa de ser petista ou de ser um militante do PT. A raiz dessa cegueira, ela está na ideologia marxista, nos neomarxistas, nos pós-modernistas, que tem essa característica. Eles querem utilizar o poder em proveito próprio, eles querem utilizar a máquina em proveito dos seus pares, dos seus camaradas, e eles acham que isso daí é justificado por meio da finalidade, né? Então coloca-se uma finalidade sempre muito bonita, só do ponto de vista literário. Vamos buscar a igualdade. Daí eles ficam citando aquilo que a gente acaba engolindo, sendo enfiado goela abaixo, que é o princípio da isonomia segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, um grande do marxista, esquerdista, leninista, trotskista, que é difundido e disseminado em todas as faculdades de direito do Brasil, né? A igualdade não precisa ser formal, não deve ser formal. Pelo contrário, a igualdade deve ser material. Então, o princípio da desigualdade seria atender os iguais igualmente e os desiguais nas medidas das suas desigualdades. Isso é, a maior porta para você colocar o Estado em todas as relações sociais, entre homens e mulheres, negros e brancos, pobres e ricos, e por aí vai, né? Aí vem a galera LGBT, daí você vai diversificando a capacidade do Estado de entrar na sua vida privada e estimulando o esgarçamento do tecido social com base numa política e num discurso odioso. E é isso que eu vejo o PT fazendo nesses últimos 100 dias. Cortinas de fumaça, à torto e direito. Então você olha para o presidente do Banco Central, virou pauta. Você fala, por que o presidente do Banco Central, Campos Neto, virou pauta? O que ele faz? O que esse cara faz? Não, estão querendo colocar que a decisão dele tem um caráter político. Agora, você olha para o pessoal do outro lado de lá, né, do lado do Lula, pessoal fazendo campanha para
abaixar juros, vestindo camiseta, falando para baixar juros, é de uma infantilidade que não cabe lá em Brasília. Mas eles sabem que é infantil. É que eles gostam de usar esse discurso para pegar trouxa, para pegar gente que não entende direito como funciona o Banco Central e falar que, pô, pode ser que, né, se a gente fizer uma campanha aqui, abaixe os juros, porque esse cara é do mal. Se você gosta da gente, se você tem um carinho, um apreço pela Gleisi Hoffmann, então faz o discurso aí, Gleisi, que talvez o pessoal, né, ache que você tem razão, pô, o cara pode ser... Ninguém conhece o Campos Neto mesmo, então ele não tem exposição político-partidária, ele não é um cara que está na arena da opinião pública, então mete esse cara aí, demoniza ele logo. E eles fazem isso com tudo. O assassinato que teve agora, os homicídios em série que ocorreram em Santa Catarina, por conta desse monstro que estava lá, você fala, pô, foi um ato que não tinha absolutamente nada de político. Tem tudo a ver com o que é a pauta do esquerdista de pegar uma situação totalmente alheia a Bolsonaro, a bolsonarista, e transformar isso daí em... Olha só, veja bem, isso daí acontece com a professora da UNB, que falou, que dá suporte para os políticos de esquerda, aí vem Janones, aí vem Flávio Dino, e eles usam essas pautas como pretexto para passar projeto de lei de fake news. O nível desse pessoal é exatamente o prenúncio. Você consegue ver pelas declarações deles que, se a oposição não se mobilizar, é o prenúncio de um inferno que a gente vai viver, de uma ditadura imposta, né, pelo executivo, possivelmente com a anuência do Poder Judiciário. Aí a pergunta que fica é, eles têm acordos com pessoas do Poder Judiciário para que isso ocorra? Isso daí, como que isso pode acontecer com a bênção do Poder Judiciário? Porque o Poder Judiciário incorporou o discurso de combate às fake news também. E a gente sabe que eles não estão acima do bem e do mal. Pelo contrário. Então eu vejo de maneira bastante pessimista o que se avizinha para o nosso país e o que se avizinha para a nossa liberdade de expressão, para o nosso direito de reunião, né? A possibilidade das pessoas se organizarem, se reunirem, protestarem contra o governo que está aí, contra essas tendências autoritárias e arbitrárias por parte não só do governo, como de alguns membros do Poder Judiciário, vem sofrendo uma série de ataques e tudo eles usam como pretexto para nos atacar. Então a gente tem que tomar muito cuidado e entender que é uma dimensão tenebrosa que a gente pode entrar se não lutarmos por nossas liberdades. Eu queria só fazer um adendo aqui, porque eu acompanhei o presidente Lula hoje, ele fazendo a declaração dele dos 100 dias. E o Marco falou muito de ingenuidade, de achar que o povo é trouxa, e eu tendo a, talvez até concordar com a visão do Marco e com a visão do governo, porque quando eu vi o Lula, ele está fazendo, em todo o discurso dele dos 100 dias, ele está prometendo coisas que ele vai fazer. Ele não está falando de coisas que ele fez ou que ele está fazendo. A gente vai aumentar os direitos humanos, a gente vai melhorar a vida dos Yanomamis, ele vai elencando, ele vai citando todos os ministérios que eles ainda vão fazer, vão acabar com o desmatamento, vai diminuir as queimadas. Você fala, mas tá, e aí? Quais são as ações que vocês já fizeram que possa levar quem é crítico a querer que isso aconteça mesmo, as políticas que... E aí eu me peguei pela terceira vez escutando isso, né? Porque ele fez isso logo após o segundo turno, quando ele venceu, foi só promessas, tudo bem. Um candidato que sai das eleições, ele está só com as promessas, apesar de não ter o plano de governo, como bem lembrou o Serrão. No dia da posse, ok, ainda não era o presidente de fato até aquele dia, e aí se torna o presidente de fato. Tudo bem você ainda falar das suas promessas que você vai ter ali para frente, mas 100 dias depois, você basear todo o teu discurso em discursos vazios e que falam que o próximo
daqui para frente que vão aparecer as coisas. É óbvio que ninguém está querendo colocar uma velocidade numa máquina do tamanho do Estado, e real, né? As coisas têm que acontecer no curto prazo, que, volto a lembrar, era algo que aconteceu por muito tempo nos últimos anos no Brasil. Quer dizer, você tinha, no momento de pandemia, você tinha cobrança. Mas por que a gente não vacinou 5 meses antes da pandemia aparecer na China? Né? Por que a gente não... Assim, eram várias coisas que exigiam que esse Estado fosse muito rápido em resolver os problemas cruciais da sociedade, que, por algum motivo, nesse momento, a gente criou uma suspensão da descrença, né? Onde a gente fala, não, tudo bem, ele pode fazer um discurso de candidato ainda, né? Porque o discurso que eu escutei hoje é um discurso de candidato, mas até quando, né? Até quando? E a cobertura em geral, quando você vai lendo as repercussões disso, dão um benefício da dúvida muito grande para o governo, né? O que não é natural, o que não era normal até poucos dias atrás. Isso aí, quase 3.300 pessoas nos assistindo neste momento e participando também, muita gente fazendo comentários aqui no chat. A gente lembra você de deixar o seu voto também. Algumas pessoas estão dizendo que não estão conseguindo chegar até o final da barra de rolagem. Fica uma tarja azul em cima ali no chat, nos comentários. Uma sugestão é você tentar clicar, fechar a tarja e abrir novamente para que apareça ali as opções e você possa deixar o seu voto. Nossas parciais são mais de 2.100 votos. 4% considerando ótimo, 1% bom, 3% regular e 93% ruim. Quero puxar aqui o comentário de um dos nossos participantes, que é o Fernando Oliveira. Em 3 meses foram destruídas as áreas de TI, marketing digital, varejo e setor de automóveis. Em julho, aumenta o combustível, impulsionando a alta da inflação. Serrão, qual que é a tua avaliação sobre este comentário? Oliveira, a destruição foi muito maior. Porque sabe qual foi a destruição mais perigosa? A destruição da boa expectativa. O que esse governo do PT fez agora, desde que assumiu, foi destruir a expectativa de melhora. E quando isso acontece é muito grave, porque o efeito psicológico na economia é péssimo. As pessoas tiraram o pé. As pessoas vinham com aquela esperança, olha, vinha numa toada boa do governo anterior, de que as coisas iam ganhando normalidade econômica, o empresário tendo liberdade para trabalhar, e agora na era PT o que vem? Só vem história de vamos aumentar a arrecadação aumentando imposto. Então vai aumentar a arrecadação via aumento da carga tributária. É isso? Isso é uma boa notícia? Não, essa notícia é péssima. A gente descobriu no governo anterior que é possível abaixar imposto e aumentar a produtividade. Isso foi demonstrado pelo governo anterior. Então, essa experiência é a experiência que se esperava que o PT cumprisse. Mas o PT não tem esse compromisso. O PT tem o compromisso de aumentar ainda mais a máquina pública. Para aumentar a máquina pública, ele precisa que ela arrecade cada vez mais para ele gastar ainda mais, para ele poder ter liberdade até para endividar ainda mais a máquina estatal. Então, isso não é um discurso responsável. Isso é um discurso socialista. E onde a gente vê o modelo socialista, comunista de gestão operar, ele nunca deu certo em lugar nenhum. Ele nunca mostrou eficiência em lugar nenhum. Em lugar nenhum do planeta isso deu certo. Vejam, mas tem a China comunista. Vamos lá. Se você for analisar a China é o país mais capitalista do planeta. Ele leva o capitalismo ao extremo. Então, lá o país está dando certo do ponto de vista econômico, porque desde a era Deng Xiaoping, ele adotou medidas de capitalismo e não do socialismo estatizante. Então, essa é a lição que fica, essa é a lição que tem que ser aprendida. E o Brasil vai na contramão. O Brasil vai cada vez mais na tentativa do PT de impor o controle do Estado sobre todas as atividades. E isso vem num crescendo, isso não vai ser só no campo econômico, isso vai ser também no campo político e no campo da liberdade da expressão, que a gente começou a discutir ainda há pouco. Essa ideia de aprovar um projeto
que vai combater as fake news, isso aí é de uma estupidez absoluta. A Constituição brasileira não recebe bem isso. Nós temos uma Constituição que ficou provado que a liberdade de expressão é garantida desde que ela seja feita dentro da legalidade, com legitimidade. Desde que você não cometa crime, você pode exercer sua liberdade de expressão plenamente. E o que eles estão querendo criar? Eles estão querendo criar um jeito de criminalizar a opinião. Então não pode mais dar opinião. Se eu der uma opinião divergente daquela que o petista concorda, ele diz que é fake news. E como sendo fake news, ele quer arrumar um instrumento para criminalizar isso. Então, esse modelo é um modelo autoritário. Isso não interessa ao país. Isso é o cerceamento do debate político. Isso é uma maneira, isso é uma primeira etapa de primeiro calar a sociedade e depois, em seguida, você começa a interditar o debate político. Até chegar o momento em que você vai exterminar a oposição. Esse é o projeto nazi-comuno-fascista. Esse é o drama, é isso que a gente tem que ficar atento para combater. E não guardem ilusão sobre isso. O presidente Lula está operando em cima de promessas vazias. E pelo que a gente viu aí, semana passada, ele reabilitando, dizendo que o Zé Dirceu tem que falar, Zé Dirceu não tem culpa de nada, é um inocente, pode falar livremente. Zé Dirceu começou a falar livremente e voltou a utilizar aquele discurso do passado. Zé Dirceu está na década de 60, mas está fazendo o quê? Está fazendo o papo do vendedor vigarista, o papo do vendedor 171 politicamente. Isso não interessa ao país. Então, são promessas vazias, mas não se iludam. Essa máquina petista está se preparando para ampliar o aparelhamento da máquina estatal. E vem aí, vem com bomba sobre, eles vão atacar o consórcio, daqui a pouco a gente vai falar disso, o consórcio de mídia que tanto ajudou a Petelândia a se eleger, esse consórcio vai ser o primeiro a levar a pancada nazi-comuno-petralha. Aguardem que está chegando a hora. Só lembrando que o Serrão falou do inchaço da máquina pública, a gente não pode esquecer que são 30, 40 mil cargos em comissão no governo federal e que os petistas eles têm lá o compromisso de X%, né, pagar o dízimo para o partido. Então, você inchar a máquina pública em cargos de comissão com petistas ajuda a tornar o PT mais rico. Isso é um fato, não é mais uma opinião. E acho legal também, indo na toada do Evandro e do Serrão, de novo a questão do escrúpulo, né? Infelizmente, a galera se deixa levar pelo discurso sentimentaloide. E eu acho que o grande ponto aqui da Gazeta do Povo é nadar contra essa corrente sentimentaloide, que imbeciliza as pessoas e transforma elas numa espécie de parte de movimentos coletivistas, né? Não respeita o seu bom senso, não respeita a sua capacidade cognitiva e de discernimento de questões óbvias. Você não precisa ser um estudioso de todas as áreas para entender que o governo e o petismo e o esquerdismo, essa postura, essa maneira de enxergar o mundo, ela tem um propósito. Não são bobinhos, não estão errando sem querer, não estão, de alguma forma, equivocados. Isso daí é um eufemismo, né? Ai, ele errou. Não. O projeto dele é esse. Eles não têm compromisso com o acerto. O compromisso deles é com o poder. Então, quando o cara fala que vai inchar o Estado e você acredita que isso vai ser melhor para a sua vida, você perdeu, você entregou de mão beijada a tua capacidade cognitiva para um movimento, para um grupo de pessoas que está enriquecendo às suas custas, às custas de pessoas que têm menos dinheiro, que têm menos recurso que você e que tem mais também. É o próprio desenvolvimento econômico do país e também de questões morais. Quer dizer, eu acho importante frisar isso porque as pessoas, elas às vezes entram em debates políticos meio que de peito aberto, presumindo que a moralidade é um ingrediente dentro
da lógica esquerdista. E não é. Não é. Não existe. O esquerdismo tem uma tendência a se tornar sempre mais autoritário, nunca menos. Não existe esquerdismo e liberdade. Não existe socialismo e liberdade. Isso são construções feitas para enganar as pessoas. Então, eu senti que valia a pena fazer essa reflexão, porque eu acho que tem tudo a ver com tudo que vem do Estado. Os ministros não tem um cara técnico no ministério. É tudo ativista e militante vinculado ao PT, e eles têm a finalidade única e exclusiva de crescer e aumentar o grupo deles no poder para usar da máquina pública em favor de um projeto político partidário de se perpetuar eternamente no poder. Não sou eu que digo isso, é o próprio José Dirceu que falava e voltou a falar. Mais de 3.500 pessoas assistindo Sem Rodeios nesta segunda-feira. E não esquece de deixar o seu like para trazer mais gente para cá, combinado? Bom, temos um comentário aqui do Luiz Souza. 100 dias sem nada não seria pavimentar o caminho para o vice lá na frente assumir a presidência no lugar de Lula? No comentário, Marco, ele pediu para você responder essa pergunta, mas todos podem falar. Eu adoraria, vou ser breve aqui, em prol do que é certo, do que é belo, justo e moral. Eu adoraria ver a CPMI do dia 8 de janeiro instalada. Gostaria de ter a investigação do ocorrido e que os acusados e que os realmente culpados, pelo movimento, pelo que aconteceu no dia 8, sejam punidos com o rigor da lei e com o rigor da Constituição. Se isso acontecer, eu vejo o impeachment do Lula. Eu acho difícil não enxergarem a conexão entre Lula, PT e os seus ministros com o ocorrido no dia 8. Serrão. Eu vejo, já disse aqui no Sem Rodeios, sem nenhum rodeio, de que o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, está em aquecimento permanente, prontinho para assumir aquela vaga ali a qualquer momento. Até porque o projeto do establishment era esse. Não havia um projeto do Lula, por exemplo, ter a garantia total de que ele herdaria esse esquema, tomaria o poder pela quinta vez sozinho, Então, esse modelo está partilhado com Geraldo Alckmin. Então, ele tem interesse, sim, em tomar ali, está preparado para qualquer momento isso acontecer. E, eu gosto de lembrar, é o vice-presidente da República do Brasil quem lidera as relações com a República Popular da China. Isso é institucional. Então, essa viagem agora do Lula à China, o Alckmin não vai, vai ficar por aqui, vai ficar no comando, Mas, na verdade, quem exerce o comando da relação direta com a China é ele, vice-presidente da República. Então, Lula deveria ficar muito esperto com os resultados ocultos desse passeio que ele vai fazer à China de maneira tão esperada, vai levar com ele até o Rodrigo Pacheco e depois, na volta, eles prometem aí, dia 18, ao meio-dia, vai ser ida a instalação das CPMIs do 8 de janeiro e do crime organizado. Será? Vamos aguardar para ver. Só um colchete que eu vou abrir aqui. Duas coisas. Não quer dizer que eu acho que vai acontecer a CPMI, deve acontecer, porque é um direito da minoria, uma prerrogativa. Hoje o Marcel Van Hatten estava falando sobre isso, no Pânico, inclusive, falando muito bem sobre todos os fundamentos que ele tem para a instauração da CPMI. Tudo muito suspeito dentro do Ministério da Justiça, que tem que ser apurado. Mas, outro ponto interessante também, para mim o Alckmin é o social-democrata, é o liberalzão que se passa por isentão, mas é um socialista igual. Então, vai mudar o quê? Se sair o Lula numa projeção hipotética, tá? Estou colocando aqui. Entra um social-democrata que faz parte daquele antigo teatro das tesouras que a gente está acostumado e que fala de identitarismo, de direitos sociais,
de uma forma um pouquinho mais eufemística do que o Lula, mas que no fundo é tudo parte do todo, né? Faz parte do todo no final das contas. Não vejo com otimismo também este cenário, só para deixar bem claro. Também na minha visão, ele não é factível. Assim, a CPMI me parece que ela vai ser instalada e ela vai gerar muito noticiário. E eu acho que essa oportunidade não é nem para impeachment e o Brasil sofrer mais um desgastante processo político onde a gente trava por 2 anos, né? Um processo de impeachment ele faz mal para todo mundo, né? É óbvio que chega um momento que, como no caso da Dilma, era insustentável se manter naquele cenário. Qualquer coisa era melhor do que o Brasil continuar trilhando o caminho que estava trilhando, que deixou uma recessão maior do que de 1929, maior do que uma pandemia mundial, né? Pra você ver como ela é talentosa e a gente tem que ficar de olho agora no BRICS ali, porque alguma coisa vai acontecer. Porém, eu acho que é a oportunidade, tem que aproveitar essas oportunidades para se criar uma oposição no Brasil, para se criar um pensamento crítico liberal, para se criar um pensamento crítico conservador, sem ser mais baseados em fatos, mais baseados em estratégia. Eu estou ficando um pouco mais impressionado com os últimos ocorrências que eu tenho visto no Congresso, de as pessoas aproveitando os deslizes do governo, como, por exemplo, lá quando o Lula fala em golpe, tem um deputado que vai lá e já vai na Comissão da Verdade lá da CGU, da fake news, e fala, isso aqui não é fake news? Governo, o que você vai fazer? Essas exposições da hipocrisia de esquerda, da inconsistência desse pensamento que tem essas sinalizações de virtude muito forte, onde eu sou bonzinho, vocês são os maus, a gente eu acho que é muito melhor você ter um ambiente onde você cria um arcabouço, para usar a palavra do momento, intelectual, político, nas universidades, na sociedade, e onde a gente consiga desenvolver mais uma cultura política e democrática que a gente consiga. Durante as eleições, daqui 2 anos, a gente vai ter uma eleição muito importante, que foi costurada durante as eleições de 2022, né? Eu não sei se vocês se lembram, mas toda a construção do Boulos veio com a desistência do Márcio França, ali naquela construção de São Paulo. Quer dizer, você criar caminhos institucionais onde você consiga fazer essas proteções para as instituições, você conseguir melhorar a qualidade da indicação. Veja, por exemplo, a indicação que a gente vai ter agora no STF. Não importa quem o Lula indique. Na teoria, é o Senado quem vai fazer a sabatina e vai fazer a aprovação, certo? Digamos que a gente está num cenário perfeito onde não existam interesses escusos. Teoricamente, seria do Senado fazer quem é essa pessoa, ela pode julgar os casos, ela tem o passado ilibado, né? E aí você consegue, de maneira institucional, através do voto, da representação popular, criar esses mecanismos que ainda eu acho que tem muito a ser avançado. O caminho do impeachment ele é sempre um encurtador. E eu acho que a gente sofreu um pouco com isso quando a gente tinha a população, a maior parte da população tinha uma vontade de mudança muito grande, mas acabou, né, comprando todos os discursos que pintaram aquela época, e a gente conhece muitos casos de pessoas que foram oportunistas, né, como, por exemplo, alguns deputados que foram muito bem votados, deputadas que foram muito bem votados, e que depois a gente viu que tinha pouca resistência intelectual e de caráter para estar lá representando o que essa maioria conservadora, maioria de direita, que né, a população brasileira, ela é em si mais conservadora, ela precisa também estar representada lá. Né? Então, eu acredito muito na institucionalidade das coisas. Eu também vou por esse ponto aí, eu tenho batido muito nisso aqui. A oposição ao Lula tem que apresentar uma proposta concreta. Não pode fazer que nem ele, que chegou ao poder sem ter um programa de governo, não. A oposição tem que mostrar o que ela fez no governo passado de correto e o que ela vislumbra para o futuro diante do cenário de hoje. O que o PT vem para tentar, eventualmente, destruir do que foi feito de bom do passado, a gente tem que apresentar a proposta para construir ou reconstruir. Esse é um ponto.
né? Então, do ponto de vista institucional, a gente ainda tem muita coisa que tem que avançar. Por exemplo, um debate que a gente já começou a tocar aqui, escolha de ministro do Supremo Tribunal Federal. Quem disse que isso é prerrogativa do presidente da República? Não está escrito. A Constituição só diz que cabe ao presidente nomear aquele nome que for aprovado pelo Senado. Não está escrito em lugar nenhum que é o presidente quem indica. Então, caberia uma discussão política sobre esse assunto. A oposição a Lula deveria fazer essa discussão. Essa seria a discussão do momento, uma discussão importantíssima, prioritária. O Senado não pode abrir mão dessa capacidade, o poder político não pode abrir mão dessa capacidade. Ah, o Lula vai indicar o candidato dele, o Zanin? Pois bem, nós aqui da oposição vamos indicar um outro nome que vai ser sabatinado pelo Senado. E aquele que o Senado achar que é o mais adequado para ocupar a vaga é aquele que o Senado vai escolher e que o presidente vai ter que nomear, conforme o artigo da Constituição. É isso. Mas estamos promovendo esse debate? Oposição. Estamos não. Então, a oposição não pode ser errática, ela tem que ser estratégica. Esse tema é muito bom e acho que o Evandro e o Serrão tocaram em 2 pontos fundamentais. Mas dentro de uma concepção ideal a respeito de fatos e atos de membros dos poderes, eu enxergo o seguinte: diagnóstico, houve abuso de autoridade, houve abuso de poder, vacina, ou melhor, né, tratamento. Qual que é o tratamento? Impedimento. Impedimento de quem? De quem cometeu abuso de poder e abuso de autoridade. Está na cúpula do Poder Judiciário? Tá. Isso é prioritário. Tem que passar. Mas eu não consigo enxergar a oposição ao governo Lula com essa capacidade de articulação e de votação de impeachment de membros da alta cúpula do Poder Judiciário. Este é um ponto. Muito medo, a espiral do silêncio está funcionando. Eu até aqui tenho receio de falar o nome de quem cometeu abuso de autoridade, como esse abuso de autoridade se estende no tempo, quer dizer, até hoje. Está falando do dia 13, vai ter o julgamento do Daniel Silveira, da graça concedido por decreto do presidente da República ano passado. Quer dizer, é inacreditável a gente estar discutindo isso, é surreal. E o meu ponto também, em termos de gravidade, por mais que o remédio seja amargo, eu entendo que se houver um vínculo por meio da CPMI do dia 8 de janeiro, que vai ser instaurada, se houver vínculo entre presidência da República e o dia 8 de janeiro, eu acho que é motivo suficiente para a gente tomar esse remédio amargo também. Não quer dizer que as coisas vão melhorar no país. É ruim, é duro, é triste, é complicado, precisa de manifestação popular, precisa de uma série de elementos para que essa confluência do tripé que vai permitir aí o trâmite de um processo de impeachment ocorra. Base popular, a base congressual e o crime de responsabilidade definido por meio do que pode vir aí nessa CPMI. Mas eu entendo que se aconteceu mesmo e se existe esse vínculo, é o que deveria ser feito, pelo menos. Mas, enfim, não, é muito hipotético isso. Estou falando dentro de uma perspectiva aí do que é certo e errado do ponto de vista moral também. Agora, Evandro e Marco Antônio, um ponto lembrar que é fundamental, né? A nossa oposição até agora ela não está demonstrando muita competência em cuidar da questão fundamental da liberdade. Quando o PT vem falando que vai passar o projeto das fake news, e quando a gente ouve membros do Judiciário, como o ministro José Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, dizendo que se o Congresso não adotar a medida, que o Supremo vai adotar a medida, então veja, parece que já tem uma causa decidida do ponto de vista jurídico e do ponto de vista institucional, e a oposição não está debatendo isso, vai aceitar isso passivamente, da mesma forma como aceitou a aprovação goela abaixo daquela estupidez que foi a aprovação da lei, a suposta lei do Estado Democrático de Direito, que eliminou a Lei de Segurança Nacional e que instituiu no Código Penal brasileiro várias regras para impedir e punir a liberdade, a livre manifestação.
criando crime político. A criminalização da atividade política foi feita nessa lei do Estado Democrático de Direito, e a oposição comeu mosca. Isso aí passou batido, ninguém reagiu contra isso, da mesma forma como não está reagindo contra essa questão das fake news. Então a nossa oposição precisa acordar, precisa ficar mais esperta, porque senão nós vamos mergulhar num autoritarismo com legalidade, com suposta legalidade, que é esse modelito que vem sendo construído há algum tempo pela juristocracia ou pela supremocracia, a prima dela, aqui no Brasil. Tem um comentário aqui da Isabelle Soares. É importantíssimo a direita aproveitar os vazios deixados pela esquerda. Deputados e senadores precisam estar atentos para atuar com rapidez. As oportunidades não podem ser perdidas. Evandro, o que você acha? Eu vou dar um tom pessimista aqui. Eu acho que eu escutei de um ex-deputado muito votado na legislatura passada, quando a gente estava discutindo, porque, Marco e Serrão, o que escalou isso também foi a relativização da imunidade parlamentar e a não reação dos parlamentares. E eu escutei de 2 ex-parlamentares, um ex-parlamentar e um que continuou parlamentar, onde ele não se manifestou à época, porque ele já estava pressionado nos bastidores, porque ele sentia que ele seria um dos próximos. E a partir do momento que você pega figuras que têm muito apelo popular e você persegue essas pessoas descaradamente, e você tira as redes sociais dela, você multa, você manda prender, você passa por cima de várias questões que não haveria sequer debate há alguns anos atrás, até o mais corajoso sente que existe um momento que você tem que recuar para talvez lá no futuro conseguir. No próprio jornalismo, a gente tem vários assuntos hoje em dia onde nós pensamos muitas vezes se nós vamos entrar ou não no debate. Porque quando você tem uma atuação muito forte do judiciário, que no fim das contas é quem vai acabar definindo o que é certo e o que é errado, apesar de você não concordar, e sempre foi um direito democrático você ter o direito de não concordar com as leis, ou ter o direito de não concordar com as regras. Isso não quer dizer que você não está seguindo as regras, mas quando você não tem mais o direito, e quando você se sente pressionado a sequer contestar, nem poder contestar as regras, como a gente teve recentemente um capítulo político muito forte no ano passado, você não podia contestar, você não podia conversar sobre, você não podia propor mudanças. Isso já era derrubado. A gente cansou de ver técnicos sendo derrubados, políticos sendo derrubados, influenciadores sendo derrubados, sendo presos, sendo perseguidos, aberturas de inquérito. Isso cria uma cultura de medo muito forte. É difícil reagir. Como você reage? Né? Então, assim, vou até ser um pouco oportunista aqui. A gente reage com o apoio da população. Para mim, me parece que é com votação, é com apoio às pessoas, sim com manifestações, obviamente, manifestações democráticas, ordeiras, né? Manifestações justas, que não pretendam uma revolução. Eu acho que a gente não tem espaço mais para pensamento revolucionário, isso tem que ficar ali com o PCO, PSTU, eles, deixa a revolução para eles, né? Mas eu acho que se você tem um pensamento liberal, conservador, você acredita nas instituições e que elas vão se aprimorando aos poucos com os ajustes da sociedade, não é com tomada de poder, né? Só que a gente, hoje, assim, a coisa tá feia. A liberdade de expressão no Brasil está bastante cerceada, com muitas interpretações inovadoras. Agora, a gente não precisa mais falar em ativismo judicial, mas a gente falava em ativismo judicial e até ficava com receio, né? Porque, no fim das contas, a gente está tratando com um dos poderes mais poderosos da República. Mas como o próprio ministro agora já está falando que eles têm protagonismo judicial, então eu imagino que a gente já possa falar que no Brasil está institucionalizado o protagonismo judicial, que era uma instância de poder que só deveria reagir, né? Eles não deveriam ser protagonistas. Eles deveriam olhar a Constituição e ver e defender a Constituição independentemente de quem está alegando ali, né? Então é um cenário bastante preocupante, ainda mais quando você vê que existe um falso consenso
nos formadores de opinião, a imprensa mais tradicional, com um governo judiciário e parte do Congresso que eles acham que eles sabem qual é o que é o melhor para todo mundo, como a verdadeira liberdade de expressão funcionaria na cabeça deles e como eles gostariam de aplicar isso na realidade, né? E por que eles começam com influenciadores de direita e com as redes sociais? Porque o movimento de direita no mundo inteiro, ele conseguiu equalizar o debate por causa da liberdade que a gente encontrou nas redes sociais. Se vocês puxarem na memória para os nossos telespectadores mais novos, há 15, 20 anos atrás, o que a gente debate hoje era completamente avesso a tudo que era o status quo. Você não falaria como a gente vai falar daqui a pouco em privatizações, isso era palavrão. Liberal era palavrão, era neoliberal. Nossa, todo mundo falava, isso daí é neoliberal, né? Hoje a gente já consegue falar um pouquinho de receio, conservadorismo. E as pessoas falam, talvez seja aceitável, mas antigamente não era aceitável. Você tinha uma presença muito forte nas universidades, academia, opinião pública de um status quo e que a gente vivia naquele mundo perfeito. Quando vem o contraditório, eles se preocupam, isso tem uma força popular muito grande e é obviamente que aonde eles vão mirar agora, eles vão mirar em como cercear esse debate da maneira, tentando recuperar algo que eles perderam, que era o discurso monopolista. Pessoal, eu vou puxar aqui o nosso segundo assunto, mas incentivando vocês a continuarem votando no nosso chat. A pergunta fica ali até o final do programa e daí a gente fala o resultado. Bom, uma pesquisa do Datafolha publicada neste final de semana pelo jornal Folha de São Paulo mostrou que cresceu o número de brasileiros que apoiam as privatizações dos serviços públicos. Segundo a pesquisa, 38% dos brasileiros apoiam as privatizações, enquanto 45% dizem ser contra. Apesar de o número de apoiadores ser menor que o de pessoas contrárias, o apoio às privatizações vem crescendo. Em 2017, apenas 20% da população era a favor, mas o salto ficou mais evidente do ano passado para cá. Ainda em 2022, 26% dos brasileiros eram favoráveis às privatizações, cenário que mudou bastante nos últimos meses. A pesquisa mostra uma tendência que o governo Lula não pretende seguir. Na semana passada, Lula assinou um decreto que exclui algumas estatais que constavam no Programa Nacional de Desestatização, entre elas os Correios e a Dataprev. Serrão, como você vê essa contraposição entre o que está dizendo a população e a tendência agora que mostra o decreto do governo? Isso é muito interessante, né? Porque isso vai mostrando, essa pesquisa mostra claramente algo muito importante. O brasileiro entendeu que não dá para ficarmos na estado-dependência. Não podemos ficar mais nessa política de que tudo é o Estado autoritário brasileiro que decide. Por isso que vem essa ideia da privatização ou desestatização. Menor presença do Estado nas decisões que acabam influenciando a vida das pessoas. Então, você pode ter, e aí é um avanço, isso é um avanço gigantesco para o Brasil, tá? A gente tem a possibilidade, por isso o debate é muito importante, de como deve ser feita essa privatização, ou melhor, eu até diria, eu não chamaria nem privatização, eu chamaria ela de entrada do capitalismo na economia brasileira, que a economia brasileira é extremamente Estado-dependente. Então, se a gente puder trazer o capital para participar mais da atividade econômica, isso é o ideal. E é isso que as pessoas estão querendo e estão percebendo que é o mais correto, é a livre iniciativa. Então, quando a gente fala, por exemplo, em desestatização ou privatização, esse assunto tinha que ser mais bem debatido. Cada setor tem que ser tirado, tem que ser privatizado de maneira diferenciada. Você não pode apenas fazer privataria, como ocorreu em governos anteriores. Quer dizer, você tira o Estado da jogada e coloca uma empresa privada monopolista para cumprir aquele papel que era do Estado. Não, não é isso que a gente quer. O que a gente quer é abertura de concorrência, mais empresas privadas oferecendo de maneira concorrencial
serviços de qualidade que antes eram prestados por empresas estatais. É essa a noção de desestatização que a gente tem que levar. Mas para isso, repito, é preciso um debate sobre o modelo de desestatização ou privatização ou concessão pública para cada situação. Cada caso é um caso. Não tem uma fórmula pronta. Vamos passar tudo para a iniciativa privada. Não, não é assim. O Estado pode ter a participação dele até minoritária num setor. Não há nenhum impedimento para isso. Só que a gente sabe que, em geral, a participação estatal, na história brasileira, ela vem se demonstrando negativa. Em outros não, em outros você talvez precise ter o Estado ali, concorrendo ali, mas tendo a disputa saudável. O fundamental do capitalismo é a concorrência. Se você tem livre concorrência, a tendência do sistema é ser menos ruim, porque a concorrência permite a crítica, permite a substituição daquilo que não está funcionando direito pela liberdade do consumidor, do cidadão pagador de imposto. É isso. Marco, existem também alguns setores bastante sensíveis nesse ponto, né? Setores que demandam centenas de bilhões de reais em investimentos, como setores de saneamento, setores de transporte, infraestrutura. Minha pergunta é, o Estado dá conta? O Estado nunca deu conta de absolutamente nada. O que você vê eram aquelas companhias de saneamento municipais, algumas estaduais, desviando dinheiro, apadrinhando os amigos dos governadores, dos deputados. Era um grande, de novo, ambiente de concentração de renda, de benefícios e privilégios para os amigos aí dessas classes dentro do funcionalismo público, e dane-se a população, dane-se o saneamento. De novo, é o que eu sempre falo, é o pretexto. Então, se você cai na ladainha desses caras, veja bem, é muito importante ter uma companhia de saneamento aqui no município de do Borogodó. Por quê? Porque se deixar, a iniciativa privada não vai investir um centavo nesse lugar. O cara oferece uma explicação completamente estúpida, partindo de uma premissa falsa, e cola. Para quem que cola? Para toda essa classe de servidores e funcionários públicos, inclusive do Poder Judiciário. Eu lembro até hoje o pessoal falando sobre monopólio postal. Supremo decidiu, numa arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma ação lá, a DPF. O Supremo decidiu que sim, deve ser mantido o monopólio postal. Até hoje no Brasil a gente tem dificuldade, porque como você não tem competição, os Correios reinam absolutamente, processam nesse mercado, né? Processam todas as empresas que tentam se instalar aqui, inclusive empresas de entregas de pacotes, entregas de flor, entrega de tudo que vocês podem imaginar, colocam elas no pau. Aí a empresa que tenta desenvolver essa atividade se vê necessariamente contratando advogado para litigar na Justiça Federal contra os Correios. Muitas acabam deixando de exercer essa atividade e vai lá, né? Os Correios... Então tem a DHL, tem FedEx, não, eles deixam de operacionalizar ou crescer a operação deles aqui no Brasil porque vai levar pau, vai ter contingência jurídica, então, sabe, fica um negócio difícil, fica ruim. Aí você fala, tá, então se o cara está preocupado com a verdade e com a realidade das pessoas, ele vai permitir que o mercado seja desregulamentado, seja aberto para que as pessoas consigam ter acesso a várias empresas competindo. Mas não é o que o Supremo Tribunal Federal, lá naquela decisão dessa DPF, presumiu. Eles presumem a lógica mais falaciosa e burra, que é a lógica de um socialista, né? Obviamente tem que ser, que é, se não tiver o Estado lá nos rincões do país, não tem iniciativa privada que queira explorar aquilo lá. E a gente sabe que isso é estúpido. Quando o Estado tira o pé, você vê florescer uma série de atividades locais, regionais,
você vê pessoas tentando resolver o problema de maneira descentralizada, muito mais agilmente. Quando você concentra o poder de decisão numa entidade centralizada, cheia de burocrata, cheia de interesse político, querendo verba, querendo infraestrutura, que vai ser financiada pelo pagador de imposto, aí você percebe, né, o quão falaciosa é essa tática, essa lógica do esquerdista. E, para terminar, é só você ver também o discurso do PT, do Lula. Eles estão querendo que os Correios criem uma concorrência contra o Uber. Então, boa sorte a todos os envolvidos. Esperem ver uma pressão gigantesca para tirar os aplicativos do Brasil. Você que dirige Uber, que conseguiu tirar uma renda extra trabalhando como Uber ou ganha o seu dinheiro mensalmente como motorista de Uber, motorista de aplicativo, eles não estão nem aí para você. Eles querem acabar com esse nicho, com esse trabalho e concentrar tudo onde eles exercem influência. Lembrando que Correios estava no meio do mensalão, Correios tem o fundo Postales, que já está pagando e vai pagar durante mais uma década, pelo menos, o rombo que eles mesmos causaram por conta de corrupção dentro do fundo Postales. Os próprios servidores dos Correios estão onerados com esse rombo que foi realizado. E não adianta, né? O esquerdista continua retomando o assunto do mesmo ponto de partida lá da União Soviética. Evandro, quero saber a sua opinião sobre por que os brasileiros estão mudando de opinião em relação à privatização dos serviços públicos. Essa é uma das poucas boas notícias, acho que a gente traz hoje aqui, né? Porque é lógico que esse governo ele está caminhando para diminuir as privatizações, para acabar com as privatizações e, de certa forma, fazer até reestatizações onde puder, com algumas refinarias ou tentando bloquear vendas que já estavam acordadas. E aí eu acho que o ponto positivo disso tudo é que vai ficar cada vez mais difícil esse tipo de pensamento retrógrado, né, que é centralizador, como o Marco falou, agora a gente vai ter um Uber dos Correios. Eu acho que se fizesse essa pesquisa da Datafolha com quem usa os Correios, ia ser as pessoas que seriam a favor da privatização seria de 99%. E é óbvio que eu não estou aqui de maneira nenhuma falando dos funcionários dos Correios. Uma coisa é a política dos Correios e como ela funciona, e outra é o seu corpo de funcionários, né? Mas é fato que, se vocês talvez nem todos se lembrem, a Dilma chegou a sugerir que a gente criasse o nosso Gmail, né? Que os Correios tivessem uma mensageria digital. Uma ideia que, como a gente pode ver, ela, né, floresceu e hoje é o melhor sistema de comunicação do Brasil que a gente tem, é a mensageria digital da Dilma Rousseff. Mas como tantas outras ideias da Dilma, essa acabou não indo para frente. E a gente tem agora, e veja o crescimento da opinião pública a favor das privatizações, ela está crescendo de maneira forte. Se fosse, e vamos lembrar aqui, né, baseado no resultado das eleições, a gente pode colocar que essa pesquisa tem mais gente ainda aí que é a favor das privatizações do que o Datafolha está mostrando, considerando aquela margem de erro de muitos pontos percentuais, né, principalmente para o lado liberal, né, e não para o lado estatizante. Então eu vejo isso como um caminho sem volta, que quanto mais a gente discutir, como o Marco trouxe, onde está a origem do mensalão, o escândalo dos Correios, por que esse interesse tão grande? Olha que interessante, o interesse tão grande em acabar com as leis das estatais, quer dizer, você tinha um movimento de diminuir as estatais e criar uma política de controle e de transparência dentro das estatais para que elas que ficassem, elas fossem muito mais eficientes e estivessem focadas no seu fim, né? Produzir petróleo, vender gasolina ou outra, né? E tudo concatenado, né? Esse reenchaço da máquina pública com um ministro do STF durante um julgamento de plenário dando liminar a favor do fim da lei das estatais num movimento único ou poucas vezes vistos de um protagonismo judicial tão forte num assunto que está sendo debatido em plenário. Quer dizer, há necessidade de uma liminar para conseguir aliviar para o governo, para conseguir colocar
as direções das estatais, assim, parece ter um acordão no status quo de Brasília para a gente voltar alguns passos atrás. A notícia ruim, mas e boa ao mesmo tempo, se assim pode se dizer, que a gente sabe que em algum momento a verdade aparece e os motivos que levaram a isso tudo acontecer vai virar noticiário em pouco tempo. Mas um fato que está caminhando o pensamento, e aí vem na outra questão, né? Tipo assim, o crescimento do pensamento liberal, conservador no Brasil, que tem que sim ficar consolidado. Quanto mais a gente discutir, mais a gente mostrar as vantagens do capitalismo mesmo dentro do Brasil, deixar a livre iniciativa atuar onde a livre iniciativa puder atuar. Como o Serrão lembrou, nem tudo é igual. Tem que se falar, mas será que existe alguma área onde você tem que ter algum tipo de solução mista, algum tipo de solução estatal, porém provisória, até que a iniciativa privada consiga chegar lá e resolver isso? Tudo bem, vamos decidir quais são esses melhores caminhos, vamos debater com esses caminhos, né? Eu acho que hoje você tem aquele libertário clássico que fala que o Estado mínimo é a solução. Ele é muito teórico e isso não vai convencer as pessoas. Mas quando você trata caso a caso, o que aconteceu com a Vale, Embraer, com o sistema de telecom, apesar da maneira como foi feita, mas ainda assim a gente consegue ver a evolução e você consegue comparar táxi com Uber e falar qual que vale mais a pena, né? Quer dizer, quando o governo começa a discutir recuos na reforma trabalhista para tentar atingir as empresas de tecnologia de alguma forma, com objetivos que a gente não consegue ainda interpretar muito bem. Porém, quando você fala, ok, então as regras que valem para o Uber vão valer também para os taxistas, eles também vão poder te processar por acidente de trabalho, 13º, as prefeituras vão pagar todos os taxistas que ainda tem aí em licença. Então vai ter duas regras, o Estado não precisa se comprometer com o trabalhador que presta serviços de condução, mas as empresas têm que garantir todos os direitos CLTistas para os motoristas que aceitaram as regras porque ninguém foi obrigado a aceitar, né, as regras. Antes do Uber, essas pessoas tinham que tipo de renda, né? Então isso, o Uber e outros aplicativos, eu estou falando muito do Uber, me desculpe, mas falando de uma maneira geral de todos os aplicativos. Então a gente tem esses sistemas concorrendo, né, a olhos vistos. A gente esquece que existem os taxistas para poder discutir isso. Enfim, eu acho que quando a população cada vez mais vai usando essas ferramentas, vai vendo que realmente não dá para voltar atrás. Quando você vê que a proposta do governo é taxar as empresas de tecnologia que vendem varejo na China, e que atinge principalmente a classe mais baixa, ao invés de você rediscutir de maneira real se você deveria taxar o consumo ou taxar a renda, né, que é no fim das contas a discussão para você ter um sistema tributário justo. Você vê que tudo são soluções muito simplistas, né? O Uber estatal do Correio, assim, será que algum brasileiro em algum momento acredita? Eu acho que não. Eu acho que isso, quanto mais a gente usar, quanto mais a gente mostrar o poder da iniciativa privada, quando a gente mais mostrar que a desregulamentação, obviamente, respeitando as suas comunidades, respeitando o regramento jurídico, ela acaba contribuindo para você. Só mais uma coisa, desculpa, eu sei que eu estou me alongando aqui. Eu gosto muito de uma pesquisa feita pelo PT, do Instituto Perseu Abramo, que foi nas periferias para entrevistar os empreendedores, e eles ficaram chocados quando eles descobriram. Vale a pena, pesquisa aí, Perseu Abramo, pesquisa, deve ser de 2017, 2016, que é o think tank do PT. Eles foram lá e eles ficaram horrorizados que eles descobriram que o empreendedor da periferia é contra a luta de classes, que ele apoia o patrão e que ele quer menos Estado para ele poder empreender de maneira mais leve para ele conseguir sair. E que ele acredita que o patrão é parceiro. Então, o brasileiro em si, ele quer poder ter o poder na sua mão, ter o protagonismo para conseguir ser o agente da sua mudança. E aí acho que essas pesquisas, elas acabam que vão consolidando a ideia desse liberalismo um pouco a brasileira ainda, tem um caminho muito grande para seguir, mas já é bom que ele está crescendo, né, e já atinge pelo menos quase a metade da população, já entende que um Estado mais aberto à iniciativa privada tem mais chances de dar certo.
Serrão e Marco, o que vocês dizem? Tem que... Essa pesquisa da Fundação Pessoa Abramo é totalmente emblemática. Ela mostra exatamente o que pensa o brasileiro de verdade. O brasileiro quer só liberdade para trabalhar, ele não quer o Estado atrapalhando. Ah, mas se o Estado puder ajudar é bom? Todo mundo quer ser ajudado, lógico. Mas a grande questão hoje é o Estado mais atrapalha do que ajuda. E as pessoas já identificaram isso e elas querem liberdade para produzir. É isso. E é essa que é a grande luta que nós temos que empreender hoje. O pensamento conservador e liberal no Brasil ele tem que trabalhar a questão da liberdade. É a liberdade que está sendo ameaçada em suas várias esferas e dimensões. Então, a nossa luta maior hoje é pela liberdade. A oposição brasileira tem que se mostrar muito inteligente e estratégica nessa briga. O que eu gosto desse debate, que eu acho legal e que vale a pena, Lígia, é sobre a subversão da livre concorrência e livre iniciativa, que é identificada pelo que o pessoal chama de capitalismo crônico, né? O que é o capitalismo crônico ou a subversão dessas liberdades? É quando você tem dentro do Estado agentes numa relação espúria com empresários, e esses empresários acabam ganhando uma série de prerrogativas, benefícios e privilégios com base, e o Bolsonaro falava muito disso, falava, se eu mudar a vírgula de uma portaria aqui, eu consigo tirar bilhões de um negócio, colocar numa área, privilegiando empresários, privilegiando empresas. E as empresas e esses empresários sabem disso e trabalham lá em Brasília da maneira mais... ela não é escancarada, né? Não é aquele lobby oficial, é aquela visita num jantar, uma conversa de bastidor, sempre com senadores, sempre com membros da alta cúpula do Poder Judiciário, do Executivo, e eles pedem o quê? Exatamente isso. O segredo está na portaria, está no decreto, está no ato, às vezes infralegal. Na Petrobras, no escândalo que teve do Petrolão, também a gente começou a puxar muita porcaria que veio do gabinete da presidente Dilma. A Dilma conseguiu colocar a Braskem como detentora da maior parte do market share, né, da divisão de mercado que tinha aqui no Brasil de produtos de resina plástica, com uma canetada de um decreto. A Braskem tinha 25%, passou a ter 70% do market share. Então passou a se tornar líder aqui no mercado brasileiro, aumentando a alíquota do imposto de importação, na canetada, pá! Então, quando isso acontece, você tem exatamente aquilo que eu falei. O discurso do petista é aquele discurso, eu vou cuidar do pobre, vem aqui, eu vou refazer o marco do saneamento, vou colocar mais estatal. Isso não só atrapalha a vida do pobre, como ele também trabalha com o mais rico. Ele chama esses empresários que não têm escrúpulo e não têm régua moral e fazem negócio. Eles trabalham juntos nessa subversão do capitalismo. E isso tem que ser também analisado, tem que ser identificado pela oposição com lupa para escancarar quando a gente percebe que eles estão caminhando nesse sentido, porque isso gera o enriquecimento ilícito tanto do governo, dos membros do governo, quanto daquele empresário que se beneficiou desses privilégios e dessas prerrogativas que são oferecidas para ele pela mão, pela caneta do governante. E só completando o teu raciocínio, né, agora pensando, você pega lá uma empresa de saneamento que entrou no município privado, o que ela vai querer? Ela vai querer fornecedores mais baratos, quem consiga trazer produção mais barata, vai fazer o negócio ali acontecer e outras empresas vão surgir. Se é uma estatal, pode ser que isso venha a acontecer, mas vai ser por licitação,
Coincidentemente, você pega municípios médios, normalmente em municípios médios, você vai ter o consórcio do lixo, o consórcio que tem o consórcio do transporte público, que tem o do transporte interestadual, e eles vão vencendo e cada um vai se retroalimentando, né? Então há uma tendência muito grande de não florescer novos negócios. Assim, eu gosto muito do modelo americano de capitalismo, né? E quando você olha lá o Vale do Silício, apesar de todos os problemas que tem, ele só poderia ter acontecido lá, né? Você ter hoje as gigantes, o principal capital hoje mundial veio de pessoas de garagem, né? Você vem lá Cisco, IBM, Microsoft, Apple, tudo empresas de garagem. Quer dizer, você consegue fazer a pessoa construir o futuro, construir riqueza, gerar riqueza, mudar a sua comunidade. Quer dizer, hoje você não consegue morar mais no Vale do Silício porque é muito caro, porque enriqueceu demais isso tudo, mas isso vai irradiando, isso melhora as universidades, você precisa de mais gente qualificada, né? E a gente tem vários casos quando isso acontece, de empresas que se instalam numa cidade, a cidade inteira vive ao redor daquela empresa, gerando diversos negócios, melhorando a qualidade de vida, IDH e uma série de outros fatores, né? Melhorando a estrada de acesso, melhorando, enfim, o virtuosismo do capital, né? Resumindo, o segredo é a competição. Competiu, fica legal. Competido de maneira saudável, não predatória, sem formar cartel, como acontece aqui no Brasil. É isso, o segredo é esse. É isso aí, minha gente. E olha, finalizamos aqui a nossa enquete com 4.304 votos. Vamos falar o resultado aqui, ó. Avalie o governo Lula. 4% disseram ser ótimo, 1% bom, 3% regular e 92% ruim. Bom, pessoal, eu quero só, antes aqui da gente passar para a campanha, eu quero dar um alô aqui para o pessoal que deixou recado para a gente no chat, o Rigner Hoffman, de Mossoró, Rio Grande do Norte, a Maria Carmo, também dando saudações ao Serrão, ao Marco, Mário Aquino, parabéns à Gazeta do Povo por mais esse programa com jornalistas pautado na ética e na verdade. Muito obrigada, pessoal. E olha, no começo do programa eu falei que a Gazeta do Povo prorrogou a oferta de Páscoa, não é mesmo? Então veja só como acessar todos os nossos conteúdos, incluindo as colunas da Cristina Grêmio e do Deltan Dallagnol, que são nossos parceiros aqui no programa. Lucas, você pode rodar o vídeo pra gente? Presta atenção, porque eu vou te trazer uma oferta inédita. A Gazeta do Povo é o jornal que mais cresce no Brasil. E nós queremos mais pessoas acessando o noticiário e os colunistas que fazem a diferença no debate. Por isso, nessa Páscoa, estamos fazendo uma condição muito especial para novos membros. Ao clicar no link desse vídeo, você vai poder assinar a Gazeta com um bônus, um acesso adicional para você compartilhar com quem quiser e sem custo extra na sua assinatura. Você vai pagar apenas R$1 por mês nos primeiros 3 meses. Mas atenção, essa condição é exclusiva para a oferta de Páscoa e pode deixar de valer a qualquer momento. Então, não deixe para depois. Faça um cadastro rápido, escolha a melhor forma de pagamento e assine o melhor jornal do Brasil. Você pode cancelar quando quiser, mas eu tenho certeza de que você vai querer ficar muito tempo com quem defende a liberdade com você. Gazeta do Povo, a liberdade fortalece a verdade. Baita oferta, hein, pessoal? Ó, o negócio é aproveitar, porque todos os nossos conteúdos, por R$1 durante 3 meses, não é todo dia que aparece uma dessa, né? Então, clica aí no link da descrição e assina já. Pessoal, muito obrigada, Evandro. Foi um prazer ter você aqui com a gente e vai continuar conosco nos próximos dias, mas muito legal a tua estreia. Obrigada. Eu que agradeço e eu só queria falar aqui, falando de capitalismo, liberalismo, eu ia pedir encarecidamente que você também fizesse a sua parte e assinasse a Gazeta do Povo, justamente porque é o tipo de apoio que você mostra que a iniciativa privada consegue construir, a gente consegue fazer um material de qualidade, a gente fala muito de comunismo, de capitalismo, de liberalismo, de defesa de um Estado menor e mais liberalizante. Para isso a gente precisa de assinatura, senão você vai ter que ficar na IBC lá privada, estatal, desculpa, que agora está fazendo parceria aí com alguns canais de esquerda que seria um escândalo alguns poucos meses atrás.
Então, demonstre seu apoio assim na Gazeta do Povo e muito obrigado. Eu quero agradecer a participação, vocês me ajudaram bastante, porque eu estava bastante nervoso, então... Não parecia, né, Serrão e Marco? O que vocês acham? Cara, craque, foi muito bem, hein? O Batman teve uma grande atuação, hein? Ele disse que é o Coringa, mas não, os caras tá mais pra Batman. É isso aí. Por isso que você tem que apoiar a gente, hein? Com pouco a gente faz muito. Até amanhã. Adorei, Evandro, obrigado. Pô, acho que a conversa rendeu, a gente até se empolgou nos primeiros temas aí, acho que rendeu demais. Obrigado pela companhia incrível e estamos juntos, sempre. Até amanhã, se Deus quiser. Serrão, um abraço, Evandro e Lígia. Beijo para toda a audiência também. Outro para vocês e, gente, muito obrigada. Realmente, só por vocês tudo isso é possível. Amanhã nós estamos aqui de novo no mesmo horário, no canal da Gazeta do Povo, no YouTube, ao vivo, com mais Sem Rodeios. E eu te espero.